Então, quando falamos, pessoal, em potencial elétrico, o potencial elétrico ele é um conceito que ele vai permear toda a eletricidade, uma boa parcela da eletricidade. Por quê? Porque é um conceito que ele analisa alguns fenômenos elétricos com uma abordagem um pouco distinta daquela que utilizávamos até o momento, em que utilizávamos o conceito de campo elétrico. Potencial elétrico, talvez você já ouviu falar sobre as suas unidades, o que é potencial, o que é diferença de potencial. Vamos então, antes de falarmos sobre o potencial elétrico especificamente, vou falar sobre algumas questões da mecânica. Vamos relembrar alguns conceitos da mecânica. Então aqui nós temos nessa figura uma mola, um sistema massa-mola. Então você tem uma massa acoplada a uma mola. Essa mola você pode comprimi-la, você pode comprimir a mola ou esticar a mola. Então vamos imaginar a seguinte situação: essa mola está comprimida e em determinado instante ela é solta. O que ocorre? A partir do momento que essa mola é solta, percebemos que esse objeto aumenta a sua velocidade. Se esse objeto está em repouso, à medida que essa mola é solta, ou seja, ela estava comprimida, você segura a mola, depois você solta a mola, ela aumenta a sua velocidade. Então a pergunta é: de onde vem a energia que foi necessária para que esse bloco que nós temos aqui aumentasse a sua velocidade? Nós já vimos em disciplinas anteriores, lá na Física 1 e na Física 2, a conservação da energia. A lei da conservação da energia, ela não é uma lei específica da mecânica, da termodinâmica, mas é uma lei específica de toda a física. Então, esse processo, provavelmente você lembra. Por quê? Vamos observar o seguinte: quando você tem a mola comprimida, você tem uma energia armazenada. Essa energia é a energia potencial elástica. Vamos desprezar nessa situação eventuais perdas por atrito, resistência do ar. Então essa mola ela está comprimida, em determinado instante, esse sistema massa-mola, essa mola é solta, e percebe-se que o objeto aumenta a sua velocidade. Ele estava em repouso, depois de um tempo ele tem uma velocidade maior. O que ocorre então? A transformação de energia foi uma energia que estava armazenada, energia potencial elástica, desprezando eventuais perdas por atrito. Vamos pensar aí num sistema conservativo. Você tem a transformação da energia potencial elástica em energia cinética. Talvez essa transformação seja muito familiar para você, lembrando, por exemplo, da Física 1. Mas esse processo ele demonstra que você tem uma transformação de energia potencial elástica, para energia cinética, e você tem também o seguinte processo: quando você comprime a mola, essa mola, o sistema massa-mola, armazena energia. Então, se essa mola ficar comprimida aqui, esse sistema comprimir a mola, e você travar esse sistema, essa energia continua a ser armazenada. Então, isso é importante. A partir do momento que você libera aqui a mola, né, você libera o sistema, você percebe um aumento da velocidade. Então, perceba que você tem uma transformação de uma energia armazenada, uma energia potencial elástica armazenada no sistema massa-mola, e essa energia ela é transformada, convertida em energia cinética. Outro exemplo que nós já discutimos em aulas
em disciplinas anteriores, no caso, por exemplo, de um objeto. Vamos imaginar que você tem a Terra e um bloco, um objeto. Esse objeto ele vai cair. Então ele vai cair e ele vai sair de uma altura h1 em relação ao centro da Terra até uma altura h2 em relação ao centro da Terra. O que ocorre então? Vamos imaginar que inicialmente esse objeto estava em repouso. Então a sua velocidade inicial era igual a zero. Ele foi solto, a sua velocidade vai aumentando até chegar nesse ponto onde tem uma velocidade maior. Qual a transformação de energia que ocorreu aqui? Nós tínhamos uma energia que nós chamamos de energia potencial gravitacional. Quem armazena essa energia? Quando falamos em energia potencial, e nós vamos ver mais adiante, que nós falamos basicamente em 3 tipos de energia potencial. A potencial gravitacional e a potencial elástica. E falaremos em breve de outra energia. Agora, o que ocorreu é que essa energia potencial gravitacional é uma energia armazenada. Armazenada por qual sistema? Pelo sistema massa da Terra e a massa do objeto. Sabemos que a Terra, em volta da Terra, existe um campo gravitacional. Esse campo gravitacional produz uma força que faz com que esse objeto caia. Então a energia potencial gravitacional, ela não é uma energia do objeto, é uma energia do sistema Terra-objeto. Por quê? Se você colocar esse objeto no espaço, longe de qualquer planeta, qualquer influência gravitacional, não é possível atribuirmos a ele uma energia potencial. Então o que ocorre? Você tem a transformação da energia potencial gravitacional, ela diminui e ela é transformada, convertida, uma parcela dela, em energia cinética. Então a transformação de energia que nós temos aqui é de uma energia armazenada, agora chamada de energia potencial gravitacional, ela é convertida, transformada, a parcela dela, em energia cinética. O que ocorre também, vamos pensar agora em termos de trabalho. Quando realizamos um trabalho, o trabalho envolve necessariamente transferência de energia. Você pode até observar que o trabalho e a energia são grandezas que possuem a mesma unidade. Isso já é um indicativo muito interessante. Quando você empurra uma caixa, você transfere energia para essa caixa. Então, quando você realiza um trabalho, existe uma transferência de energia. Vamos verificar mais adiante o que ocorre nesse processo. Vamos pensar no trabalho do peso. O trabalho do peso, para deslocar esse objeto desse ponto até esse ponto, é positivo. Por quê? Porque a força gravitacional, de interação gravitacional, é para baixo, o deslocamento é para baixo, eles formam um ângulo de 0 graus, o trabalho é o produto escalar FD, ou seja, F vezes D vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 0 é 1. O trabalho é positivo, então o trabalho do peso é positivo. Agora percebam o seguinte, quando você fez o trabalho do peso, aliás, quando a Terra realizou esse trabalho, o campo gravitacional realizou esse trabalho, um trabalho positivo, o que ocorreu com a energia potencial gravitacional? Ela diminuiu. Intuitivamente nós percebemos isso. Você soltar um objeto de uma determinada altura, próximo à superfície da Terra, você percebe que, à medida que ele cai, a sua velocidade aumenta. Vamos desprezar eventuais resistências e atritos. Então você tem que o trabalho do peso é positivo. O que isso implica? Quando o trabalho desse peso ele é positivo, a variação da energia potencial gravitacional é negativa. Então houve uma diminuição da energia potencial gravitacional. Por quê? Porque também uma parcela dessa energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética.
Então, quando o trabalho do peso foi positivo, a variação dessa energia potencial gravitacional é negativa. Uma coisa importante, então, um item importante na mecânica, isso é uma revisão antes de adentrarmos no assunto da eletricidade, o trabalho do peso é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Aí você pode perguntar, professor, e com relação à mola? A mesma coisa. O trabalho da força elástica é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Então, quando o peso realiza um trabalho, existe uma variação da energia potencial gravitacional, mas temos um sinal de menos atribuído. Esse item já foi deduzido em disciplinas anteriores. Estamos apenas fazendo uma revisão. Podemos escrever, então, que a variação da energia potencial gravitacional é igual ao menos o peso, menos, aliás, o trabalho do peso. Mas o trabalho é dado pela integral de FR/dr. Então, essa energia potencial, para não confundirmos aqui com campo elétrico, embora a energia é uma grandeza escalar e campo elétrico é uma grandeza vetorial, eu vou substituir essa letra E pela letra U. Então, delta U de energia potencial. Então, podemos escrever essa equação de outra forma. A energia potencial final menos a energia potencial inicial é igual a menos o trabalho, ou seja, menos a integral de FR/dr. Produto escalar FR/dr. Esse resultado nós poderemos utilizar também para forças elásticas. Percebam que até agora eu falei em energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Por que falamos em energia potencial? Porque o atrito, por exemplo, não define uma energia potencial. Porque a força, quando você empurra um objeto, não define, não caracteriza uma energia potencial. Nós vamos chamar o peso, definir o peso e a força elástica como sendo forças conservativas. E ao falarmos de forças conservativas, podemos atribuir o conceito de potencial. Agora, o que é uma força conservativa? Vamos observar o seguinte, eu vou olhar aqui esse slide. Vamos imaginar que você tem o objeto indo do H1 para o H2 e depois do H2 para o H1. O trabalho do peso, da força peso, na descida é positivo. Se a gravidade é constante, o campo gravitacional aqui não sofre variações, podemos escrever que o trabalho na descida é mais mgh. Na subida o trabalho é negativo, mas ele tem o mesmo módulo. Na subida menos mgh. Vamos considerar a aceleração gravitacional constante. Então o que ocorre? Se você tem um caminho fechado, ou seja, você leva de 1 para 2 e depois de 2 para 1. O trabalho, isso é uma coisa importante, o trabalho do peso não depende da trajetória. Então você pode levar de 1 até 2 nessa linha reta, ou você pode fazer essas curvas aqui. O trabalho do peso não vai mudar. Então esse trabalho do peso, ele independe da trajetória, ele depende dessa posição inicial e dessa posição final. E o trabalho do peso na descida, ele é positivo. Na subida, ele é negativo. Só que em módulo, o trabalho na subida, na descida, tem o mesmo valor do que na subida. Então se nós o pensarmos num caminho fechado de 1 para 2 e depois de 2 para 1, e somarmos o trabalho de A até B e de B até A, o trabalho é zero. O que define uma força conservativa é exatamente esse raciocínio. Estamos utilizando aqui esse primeiro raciocínio quando pensamos em energia potencial. O trabalho de A até B mais o trabalho de B até A é igual a zero. Então o trabalho do peso de A até B mais de B até A é igual a zero.
O mesmo ocorre com a força elástica. Isso já vimos em disciplinas anteriores. Por isso que afirmamos que a força gravitacional e a força elástica são conservativas. E aí podemos então escrever que se temos uma força conservativa, podemos inserir um novo conceito, o conceito de potencial. Então, temos a energia, energia potencial final menos energia potencial inicial é igual a menos a integral de FR dr. Mas até agora, nesses 16 minutos iniciais aproximadamente desse vídeo, eu fiz uma revisão sobre a mecânica. Vamos agora utilizar esses conhecimentos que nós vimos até o momento na área da eletricidade. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos falar agora em campo elétrico. Vamos imaginar que temos uma carga fixa. Eu coloquei aqui uma carga positiva fixa. Sabemos que toda carga modifica a região em torno dela, né, gerando um campo elétrico. E o que ocorre, então? Nós temos uma carga negativa. Sabemos que a carga positiva vai atrair a carga negativa. E vice-versa, mas a carga positiva está fixa. Vamos manter ela fixa. O que ocorre, então? Essa carga positiva, ela vai atrair a carga negativa. Essa carga negativa, ela vai Q0, uma carga aqui de prova, Q0, ela vai ser deslocada da posição I para a posição F. Então esse exemplo é um exemplo bem semelhante, por exemplo, a esse exemplo em que nós afirmávamos, em que nós utilizávamos o conceito de campo gravitacional. Vamos observar o seguinte, então, essa carga positiva, ela vai realizar um trabalho para fazer o quê? Para trazer essa carga da posição I para a posição F. Se essa carga Q0 inicialmente estava em repouso, quando ela chegou aqui, no ponto final, nesse local, ela tem uma velocidade maior. Então percebemos que, à medida que essa carga se deslocou, a velocidade aumentou. Mas de onde veio a energia para que essa carga conseguisse aumentar a sua velocidade? Sabemos que a energia se conserva. Essa energia, ela estava armazenada. Ela estava armazenada no sistema carga fixa Q0. E se é uma energia armazenada, nós podemos chamar essa energia de energia potencial elétrica. O que ocorre, então? Você tem, quando falamos, vou só destacar um ponto importante, quando nós falamos armazenada, a energia química, você também pode armazenar, por exemplo. Mas aqui nós vamos delimitar e vamos conseguir observar também que o trabalho do campo elétrico, de A para B e de B para A, se você somar A mais B e B para A, num caminho fechado, ele é igual a zero também. Por isso, podemos atribuir uma força, denominar que o campo elétrico, a força elétrica, é uma força conservativa. Mas vamos adiante, vamos avançar aqui. Essa carga fixa, você tem essa carga fixa e essa carga negativa. Essa carga negativa, vamos imaginar que ela está em repouso. Ela vai se aproximando, ela vai sofrer uma atração elétrica. Quanto mais próximo, maior o valor dessa atração e ela vai aumentando a sua velocidade. Por que ocorreu esse aumento de velocidade? Porque quando você inseriu essa carga Q0 aqui e essa carga fixa, esse sistema carga fixa e Q0, nesse sistema houve um armazenamento de energia, energia potencial elétrica. A partir do momento que esse objeto se deslocou, houve um processo de transformação de energia potencial elétrica em energia cinética. Então, a energia potencial elétrica do sistema carga fixa e Q0, ela diminuiu, mas a energia cinética dessa carga aumentou.
temos então um processo de transformação de energia. Energia potencial elétrica em energia cinética. Então, até o momento, nós temos 3 tipos de energia potencial. Na mecânica, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, e na eletricidade, energia potencial elétrica. E esse conceito é muito importante. Vamos analisar o seguinte, então. Vamos utilizar o mesmo raciocínio que utilizávamos nesse exemplo do campo gravitacional, que já é conhecido. O trabalho da força elétrica, então, o campo elétrico realizou, o campo elétrico produz a força elétrica realiza um trabalho. Podemos afirmar, então, o trabalho do campo elétrico. Então, esse trabalho, o trabalho realizado pela força elétrica, fez com que a energia cinética dessa carga aumentasse, mas, como consequência, a energia potencial elétrica do sistema diminuiu. Esse resultado é muito semelhante ao resultado com o campo gravitacional. Podemos escrever, então, que o trabalho da força elétrica é igual ao negativo da variação da energia potencial elétrica. Perceba que nos slides anteriores escrevemos a mesma coisa, só que para a força-peso. O trabalho do peso é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Temos, então, que o trabalho da força elétrica é igual ao negativo da variação da energia potencial elétrica. Podemos escrever que a variação da energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho da força elétrica. Para não confundirmos com o campo, vamos utilizar a representação da letra U, né, como falamos anteriormente. Embora na gravitação você talvez não teria muita dificuldade, mas aqui, para evitarmos a confusão, vamos escrever o F, energia potencial elétrica final, menos energia potencial elétrica inicial, é igual a menos a integral da força elétrica dr. Percebam que é o mesmo raciocínio que utilizávamos com o campo gravitacional. Então, o que ocorre? O que ocorre nessa situação? O que ocorre nessa situação é o seguinte. Vamos partir desse princípio. Energia potencial elétrica final menos energia potencial elétrica inicial é igual a menos a integral de F, força elétrica, dr, produto escalar. Vamos imaginar que essa carga agora, eu estava trazendo ela do ponto I, o campo elétrico, aliás, estava trazendo ela do ponto I para o ponto F. Vamos imaginar agora que essa carga ela vem de muito longe. Ela vem de uma distância infinita. Numa distância tão grande, inicialmente, o campo elétrico naquele ponto tende a zero. Vamos então escrever isso de outra forma. A nossa situação inicial, vamos considerar agora que inicialmente a localização da carga é o infinito. O que isso implica? Que numa distância muito grande, a influência do campo elétrico é zero. Ou seja, a energia potencial é zero. Então a energia potencial inicial é igual a zero. Estamos pensando agora na seguinte situação. Vamos o campo elétrico trazendo essa carga do infinito até um ponto. Então, o nosso desenho, a única diferença é que nós vamos pensar agora, ao invés de levar essa carga daqui do ponto I para o ponto F, essa carga será trazida de uma distância muito grande, do infinito. Então, temos que o trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. O trabalho para trazer uma carga do infinito até esse ponto final vai ser dado por menos, é a mesma equação, energia potencial final menos energia potencial inicial. Mas como essa carga elétrica, essa carga elétrica Q0, ela estava inicialmente numa distância muito grande no infinito,
essa energia potencial inicial é zero. Então, podemos escrever que a energia potencial elétrica na situação final é dada por menos o trabalho da força elétrica para trazer essa carga, uma carga Q0 do infinito até o ponto F. Então, essa definição, esse raciocínio, ele é muito importante. Por quê? Porque vamos pensar aqui novamente, eu vou focar bastante nesses exemplos, pessoal, porque aqui são os fundamentos, para que você entenda os conceitos, de onde vem o nosso raciocínio. Então, o que acontece? Nós vamos imaginar que você vai trazer uma carga de uma distância muito grande do infinito. No infinito, o campo elétrico é zero. Não há interação com o campo elétrico, né? Tende a zero. Vamos pensar nesse ponto aqui. Então, nessa distância muito grande, podemos considerar que o campo é zero. O que ocorre nesse caso? Quando você traz essa carga do infinito para cá, você realizou um trabalho. E essa carga elétrica, quando está aqui, o sistema carga fixa e carga Q0 tem uma energia potencial, que nós vamos chamar de UF. No início, a energia potencial é zero. Podemos escrever, então, esse nosso resultado, que a energia potencial nessa posição final é igual ao menos o trabalho da força elétrica para trazer aquela carga Q0 do infinito até o ponto F. Novamente, relacionamos o trabalho com a energia, uma transferência de energia. Então, a força elétrica, o campo elétrico, assim como o campo gravitacional, realizam trabalho, podem realizar trabalho. E nesse momento, então, vamos definir o conceito de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, ele está relacionado com essa energia, com essa energia potencial, com esse trabalho realizado para trazer uma carga elétrica do infinito até esse ponto F. Então, a definição de potencial elétrico é representado pela letra V, é igual a menos o trabalho da força elétrica para trazer essa carga do infinito até essa posição F, dividido pelo valor da carga. Essa carga que foi deslocada dessa posição muito distante até esse ponto. Então, o campo elétrico, ele é definido como menos o trabalho da força elétrica para levar essa carga do infinito até o ponto F, dividido por Q0. Mas sabemos também que o negativo do trabalho da força elétrica é dado nessa situação pela energia potencial elétrica final. Então, o potencial elétrico também pode ser escrito como sendo a energia potencial elétrica final dividido pela carga Q0. Essa é a definição de potencial elétrico. Ela está relacionada com esse conceito de energia. Potencial elétrica sobre uma certa carga. A unidade do potencial elétrico, provavelmente você já ouviu falar sobre essa unidade. A unidade, trabalho em joules, carga elétrica em coulomb, joule por coulomb, em homenagem a um cientista italiano que fez um trabalho sobre pilhas, um pesquisador sobre pilhas chamado Alessandro Volta. A unidade de potencial elétrico é o volt. Então, 1 volt é 1 joule por coulomb. O potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico. Então, o que ocorre nessa situação é que você está relacionando a uma certa carga, uma energia potencial elétrica armazenada. Então, quando falamos em potencial elétrico, pessoal, isso é importante a gente analisar esse resultado. O potencial elétrico vai ser a energia potencial elétrica dividido pela carga, por Q0. O que significa, então, se você tem um potencial de 10 volts? Que se naquele local você tem uma carga elétrica de 1 coulomb,
a energia potencial elétrica armazenada é de 10 joules, porque 10 joules por coulomb é igual a 10 volts. Agora, quando falamos em potencial vocês analisem, observem aqui, pessoal, que o potencial está relacionado com essa energia potencial final, potencial elétrica naquele local. Mas percebam que atribuímos a uma determinada situação, a um determinado ponto, uma energia potencial zero. Assim como fizemos isso em disciplinas anteriores, poderíamos atribuir a energia potencial gravitacional em um determinado ponto zero e definir um outro ponto em relação a esse ponto inicial. O que importa, então, para nós, não é especificamente aqui o potencial elétrico. O potencial elétrico é um conceito importante, mas um conceito fundamental é o conceito de diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico, a variação do potencial elétrico, também chamada de tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, basta para calcularmos isso, se o potencial elétrico é a energia potencial elétrica aqui nesse ponto dividido por Q0, a sua variação vai ser ΔU por Q0. Então, a variação da energia, podemos agora relacionar duas grandezas. Podemos relacionar agora, primeiramente, definirmos a variação de potencial. Então, a variação do potencial vai ser dada pela variação de energia dividido por Q0. Além disso, podemos escrever também que a variação da energia potencial elétrica é igual a carga Q0 vezes a variação do potencial. Assim como no campo gravitacional, quando nós falávamos sobre o trabalho da força gravitacional, nós lembrávamos que o trabalho não dependia da trajetória. O trabalho de A até B mais o trabalho de B até A também é igual a zero, o que define uma energia potencial. Vamos então falar sobre o trabalho da força elétrica e utilizar o mesmo raciocínio. O trabalho da força elétrica, como vimos anteriormente, é dado pelo negativo da variação de energia potencial elétrica. Mas agora temos uma relação matemática entre a variação de energia potencial elétrica e a variação do potencial elétrico. Então podemos escrever que o trabalho da força elétrica é dado por menos Q0 dividido por ΔV, ou seja, menos Q, abre parênteses, potencial final menos potencial inicial. Esse resultado indica também, como era de se esperar, que o trabalho da força elétrica não depende do caminho. O trabalho da força elétrica para o campo elétrico, levar uma carga de um ponto até outro, depende da carga e depende do potencial final e do potencial inicial. Quanto maior essa diferença de potencial, maior será o trabalho realizado para uma mesma carga. Então, o trabalho da força elétrica pode ser descrito por menos que potencial final menos potencial inicial. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo numérico para facilitar o entendimento. Vamos imaginar, então, duas placas paralelas. As duas placas possuem cargas de mesmo módulo, só que uma é positiva, a outra negativa. Temos, então, um campo elétrico uniforme no interior dessa placa. Vamos desprezar também efeitos da borda, vamos só analisar essa região. Isso já vimos em vídeos anteriores. O campo elétrico nessa região ele é constante, ele é uniforme e tem módulo igual a 200 newtons por coulomb. Um elétron será colocado nesse ponto A. A velocidade inicial do elétron é zero, não é o potencial aqui, pessoal. A velocidade inicial do elétron é zero.
E a massa do elétron é 9,1 vezes 10 na menos 31 kg. O elétron ele vai se deslocar de A para B. Como o elétron é negativo, nós sabemos que cargas de sinais opostos se repelem, sinais de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem, então o elétron vai se movimentar de A para B. Ele vai se movimentar aqui de A para B, e a letra A solicita: determine a velocidade do elétron. E a B, o elétron movimenta-se para uma região de maior ou menor potencial elétrico. Então, com base no que nós estudamos anteriormente, o elétron ele vai se movimentar de uma região para uma região de maior ou uma região com menor potencial elétrico. Vamos observar então o que ocorre fisicamente. Temos o campo elétrico. O campo elétrico entre duas placas paralelas é uniforme. Temos aqui o vetor campo elétrico apontando para a direita. O elétron ele vai deslocar-se para a esquerda. Vamos calcular então o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica, já sabemos como fazer. O trabalho é a integral da força elétrica dr. Ou ainda, o trabalho é dado. Força elétrica é a carga vezes o campo. Então podemos escrever QE vezes ds, pensando aqui no elemento ds. EDS é o produto escalar EDS. Então, essa carga é constante, vai para fora da integral. E é constante, só que E vezes ds, produto escalar E vetor, ds vetor, é dado por EDS vezes o cosseno do ângulo. E o cosseno do ângulo é o cosseno de 180. Temos então que o trabalho será QE vezes o cosseno de 180 integral ds, superfície aqui ds, uma trajetória, aliás, ds, de A até B. Temos então que cosseno de 180 graus é menos 1 e a carga elétrica é negativa. É um elétron. Então esse valor negativo com esse valor negativo, temos um valor positivo. Vamos escrever então da seguinte forma. A carga é o E, na verdade é menos E, só que cosseno de 180 é menos 1. Então eu vou escrever aqui E vezes Ezão vezes ds de A até B é o deslocamento de A até B. Então o trabalho para transportar essa carga de A até B é positivo. Por quê? Porque a força elétrica é para a esquerda e o deslocamento também é para a esquerda. Assim, o trabalho da força elétrica é positivo. O valor do E, 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo elétrico é uniforme, 200 newtons por coulomb. E a distância em metros, 0,5. Então, o trabalho realizado pela força elétrica para transportar essa carga de A até B é igual a 1,6 vezes 10 na menos 17 joules. Esse é o valor do trabalho. Vamos analisar agora outra situação. Antes de terminarmos a velocidade do elétron, observem que o trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. E a variação da energia potencial elétrica é dado por Q 0 sobre V. Temos ainda, então, o seguinte. A variação da energia potencial elétrica é o negativo do trabalho. Então, se o trabalho é positivo, a variação da energia potencial elétrica é negativa. O trabalho realizado pela força elétrica, temos aqui, é igual a 1,6 vezes 10 na menos 17 joules. A variação da energia potencial elétrica é o negativo desse valor, menos 1,6 vezes 10 na menos 17. Vamos então calcular a diferença de potencial entre A e B. Como faremos isso? Vamos observar que a variação da energia potencial é dada por Q0 vezes ΔV. Isolando ΔV, temos ΔU por Q0. Podemos ter variação de potencial positiva, negativa ou até nula. A variação da energia interna é o negativo do trabalho, menos 1,6 vezes 10 na menos 17,
E a carga elétrica é a carga de um elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Temos então que a variação do potencial elétrico de A até B é igual a 100 joules. O que isso implica? Quando o elétron se movimentou-se de A até B, houve uma variação no potencial elétrico. Houve uma variação positiva nessa situação. Ou seja, o potencial elétrico em B é maior do que o potencial elétrico em A. Assim, podemos afirmar que o elétron movimenta-se para uma região de maior potencial elétrico. Por quê? Porque o potencial elétrico em B é maior do que o potencial elétrico em A. Conseguimos verificar isso nesse cálculo, nessa situação. O objetivo desse cálculo é para, com valores, também fazermos algumas análises. Vamos observar, então, como calcular a velocidade. Na disciplina Física 1, vimos que o trabalho da força resultante é a variação de energia cinética, desprezando outras eventuais forças que atuam sobre o elétron. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho da força elétrica. É igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. A energia cinética inicial é zero. Temos, então, que o trabalho é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, substituindo os resultados obtidos nessa questão, substituindo os resultados obtidos. O trabalho é 1,6 vezes 10 na menos 17, aqui é menos 17, pessoal, igual a, mas o cálculo ele vai estar correto, é igual a 9,1 vezes 10 a menos 31. Resolvendo, temos então menos 17 com menos dividido por menos 31, 10 dá 14. A velocidade em B, só não esqueçam aqui, pessoal, tá? É menos 17, teve um errinho de digitação, não tem problema, mas aqui menos 17 por menos 31 é 14. Então a velocidade em B é 5,93 vezes 10 na 6 metros por segundo. Então conseguimos calcular a velocidade do elétron nessa situação, nesse ponto B. Vamos dar um outro exemplo. Vamos agora dar um outro exemplo. Vamos imaginar aqui uma pilha. Essas que você encontra em supermercados, em lojas. Então, numa pilha você tem uma diferença de potencial. Representamos, por exemplo, você tem uma diferença de potencial. Quando você compra a pilha, você tem uma pilha, por exemplo, escrita, você comprou uma pilha, está escrito 1,5 volts. Na verdade, aquele 1,5 volts não é necessariamente a diferença de potencial que você vai obter. Aquilo é o que nós chamamos de força eletromotriz. Mas não vamos destacar, analisar isso agora. O que importa é que uma pilha vai fornecer uma diferença de potencial. Então, essa pilha fornecendo a diferença nessa situação, essa pilha, e uma pilha fornece uma diferença de potencial. Então você tem uma pilha e você tem um fio metálico. Um fio metálico. Nessa situação só ampliamos a visualização de um fio. Um fio feito de material condutor, onde você tem bastante elétrons livres, elétrons de condução. Então o que ocorre? Você tem uma pilha, você conecta aqui um fio e vamos analisar essa região. O que ocorre, pessoal? Você tem uma placa aqui mais, outra placa menos, você tem uma diferença de potencial, então você estabelece no fio um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele movimenta-se de onde para onde? Do mais para o menos. Então, vamos observar o que ocorre nessa situação. Quando você tem uma pilha, mais e menos, vamos analisar aqui um fio, e vamos ampliar aqui, como se a gente desse um zoom no fio. Temos um elétron. O campo elétrico no interior do fio é direcionado nesse ponto para a direita. O elétron vai se deslocar para onde? O elétron ele vai sofrer uma força contrária à direção, ao sentido do campo elétrico. Então esse elétron ele vai se deslocar para a esquerda. A força elétrica é para a esquerda e o deslocamento do elétron também é para a esquerda. Então nós temos
a seguinte situação. O elétron está numa região em que o campo elétrico é para a direita, a força elétrica para a esquerda e o deslocamento para a esquerda. O trabalho realizado pelo campo elétrico é positivo. Se o trabalho realizado pelo campo elétrico é positivo, a variação da energia potencial elétrica é negativa. Então, a energia potencial elétrica, ela diminuiu. Observem essa situação. O elétron, então, ele vai se deslocar para a esquerda. Ele vai se deslocar dessa região para essa. É uma situação muito semelhante ao exemplo anterior. Então, o elétron ele vai se deslocar para a esquerda, vai sofrer uma força elétrica, ter um deslocamento. O trabalho é positivo. A força elétrica e o deslocamento apontam no mesmo sentido. A variação da energia potencial elétrica é negativa. Agora, o que ocorreu com o elétron? Ele está se movimentando numa região de maior potencial para uma de menor ou vice-versa? Vamos calcular então a variação da energia potencial, que é dado por ΔU sobre Q0. ΔU é negativo, mas o Q0 também é negativo. Temos então que ΔV é positivo. Ou seja, o elétron em um fio condutor que está conectado a dois terminais de uma bateria, ele se movimenta-se de uma região de um potencial menor para um potencial maior. Então você tem um aumento de potencial. Ele vai se movimentar-se de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial, conforme verificamos nessa situação. O que ocorreria, por exemplo, se nós tivéssemos um material aqui e nós tivéssemos cargas positivas livres? Qual seria o movimento dessas cargas positivas? Então, teríamos o campo elétrico aqui no interior desse material, campo elétrico nessa situação para a direita, a força elétrica para a direita e o deslocamento para a direita. O trabalho do campo elétrico é positivo. E o trabalho do campo elétrico sendo positivo, isso implica que a variação de energia potencial elétrica é negativa. Mesma situação que tivemos anteriormente. Mas vamos pensar agora em termos de potencial elétrico, pois quando falamos em potencial, estamos relacionando com energia, com esse conceito de energia. A variação do potencial, então, é dada por ΔU sobre Q0. ΔU é negativo, mas essa carga é positiva, certo? Essa carga é positiva. Se essa carga é positiva, o que ocorre? A variação de potencial é negativa. Então, uma carga positiva, ela se desloca, uma carga positiva aqui, não elétron, mas uma carga positiva, ela se desloca de onde para onde? Ela se desloca de um potencial maior para um potencial menor. Ocorre, então, uma queda de potencial elétrico. Quando você tem o movimento de uma carga positiva em um campo elétrico. Nesse caso, ocorreu uma queda de potencial. Nós não vamos falar aqui em eletricidade, pessoal, mas se você talvez já estudou alguma coisa sobre eletricidade, talvez você já viu que definimos a corrente elétrica convencional do potencial maior para o potencial menor. Por que isso ocorria? Porque pensava-se inicialmente que as cargas condutoras de eletricidade, vamos pensar dessa forma, né? Os portadores, aliás, de carga elétrica, termo mais correto, esses portadores de carga eram positivos. Então, se os portadores de carga fossem positivos, eles se movimentariam do potencial maior para o potencial menor. Esse é o sentido convencional. Mas, na prática, se você tem uma pilha e você tem um fio conectado à pilha, fechando um circuito elétrico, os elétrons movimentam-se no sentido contrário ao
sentido que nós chamamos de sentido convencional. Movimentam-se do potencial menor para o potencial maior. Vamos fornecer agora o último exemplo dessa nossa videoaula. Falamos em potencial, falamos em diferença de potencial, mas agora, como é possível calcular o potencial gerado por uma carga elétrica? O potencial é uma propriedade do campo elétrico, já vimos em videoaulas anteriores como calcular o campo elétrico, já vimos em sala de aula também como calcular o campo elétrico gerado por uma carga. Vamos fazer o seguinte raciocínio para determinar o campo elétrico gerado por uma carga pontual, uma carga muito pequena eletricamente carregada. Então você tem uma carga fixa, Q maiúsculo, e você tem uma carga Q0, que está nesse ponto P. O objetivo aqui, pessoal, é calcular o campo elétrico nesse ponto P. O que faremos? Vamos levar essa carga positiva desse ponto P até o infinito, até uma distância muito grande. Quando fazemos isso, é necessário a realização de um trabalho por parte do campo elétrico. O que ocorre então? Temos uma carga Q0, e essa carga será transportada desse ponto P até uma distância muito grande, até o infinito. O que ocorre? Você tem uma variação de energia potencial elétrica. O trabalho realizado pela força elétrica é igual ao negativo da variação de energia potencial elétrica. Observem que você tem o campo elétrico para a direita, o deslocamento para a direita, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, a variação de energia potencial elétrica é negativa. Vamos efetuar, então, o seguinte raciocínio. Vamos observar que essa carga ela está inicialmente a uma distância d da carga fixa. Nós vamos soltar essa carga e ela vai ser transportada até um ponto final, até o infinito. Vamos observar que o vetor E aponta para a direita, o vetor ds também, de maneira que o produto escalar EDS é igual a EDS, vezes cosseno de zero. Utilizando algumas informações que já obtínhamos anteriormente, temos que a energia potencial final menos a energia potencial inicial é igual a menos o trabalho. Já verificamos isso para a força elétrica e também para a força gravitacional. Mas a força elétrica é dada por Q0 vezes o campo. Então, ao invés de força elétrica, eu vou substituir por esse resultado. Posso escrever, então, esse resultado de outra forma. Posso escrever energia potencial, ponto F, final, por Q0, energia potencial inicial por Q0 é igual a menos integral de E dr R. Mas lembrem que potencial pela carga é a definição de potencial pela carga é a definição de potencial elétrico. Energia potencial, aliás, pela carga é a definição de potencial elétrico. Assim, podemos escrever então o seguinte resultado que vamos utilizar bastante. É um resultado muito importante, sugiro que vocês anotem também esse resultado. O potencial final menos o potencial inicial é igual a menos a integral de E de R dr. Na verdade, é a mesma equação aqui, só que está escrita de outro jeito. E na eletricidade usaremos bastante esse resultado. Então podemos escrever aqui que potencial final menos potencial inicial é igual a menos integral de E dr. E EDR, EDS já vimos como calcular. Potencial final menos potencial inicial. O campo elétrico gerado por uma carga pontual, nós já vimos como calcular, é dado por Q dividido por 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado. Que 4πε0 é constante, vai para fora da integral. Integral cujos limites são de infinito. 1 sobre R ao quadrado dr. Podemos resolver então agora esse resultado. Vamos escrever então o resultado
que sabemos até o momento. Potencial final menos potencial inicial é igual a menos Qzão por 4πε0, integral, cujos limites de integração são d infinito, 1 sobre r quadrado dr. Essa integral já nos é conhecida, menos 1 sobre r infinito d até infinito. Podemos escrever, então, que potencial final menos potencial inicial é igual a menos carga sobre 4πε0 menos 1 sobre r tendendo ao infinito mais 1 sobre d. Vamos escrever agora esse resultado. 1 sobre r tendendo ao infinito é zero. O potencial final, como a energia potencial é zero, porque estamos falando nesse ponto tendendo ao infinito, o potencial no ponto final do infinito também é zero. Então vamos escrever esse resultado, é igual a menos V0, é igual a menos Q sobre 4πε0 sobre D. Temos então que o potencial elétrico gerado por uma carga pontual a uma certa distância, que depende da distância até a carga, é dado pela carga 1 sobre 4πε0, carga dividido pela distância. Então, com essa equação, foi possível, que relaciona o potencial final inicial com o trabalho aqui do campo elétrico, foi possível calcularmos o potencial a uma certa distância. Vamos fazer agora, para finalizar, pessoal, uma revisão das principais equações que nós estudamos nessa videoaula. Vimos que o trabalho da força elétrica é o negativo da variação da energia potencial elétrica. Como o campo elétrico a gente usa a letra E, então vamos substituir, vamos escrever energia potencial final menos energia potencial inicial igual menos o trabalho menos integral de F dr. E aí temos a definição de potencial elétrico. Definimos que o potencial elétrico, aliás, é menos o trabalho da força elétrica para trazer essa carga Q0 do infinito até esse ponto final, dividido por Q0. Mas sabemos que desse resultado, que menos o trabalho da força elétrica é igual à energia potencial elétrica. Então, o potencial elétrico é dado pela energia potencial elétrica final, dividido por Q0. O que importa muito na eletricidade nem sempre é o potencial. Porque, como vimos, podemos atribuir a um ponto um potencial inicial. Atribuímos que no infinito o potencial é zero. O que geralmente nos importa aqui é a variação do potencial. Então, a variação de potencial elétrico é dado por ΔU sobre Q0, ou ΔU igual a Q0 vezes ΔV. O trabalho da força elétrica você pode calcular usando também a integral, mas se você tem o potencial final e inicial, você também já consegue calcular. O trabalho da força elétrica é dado por menos Q, que é essa carga, abre parênteses, potencial final menos potencial inicial. E por último, vimos essa equação, que é bem importante na eletricidade também, que é o potencial final menos o potencial inicial é dado por menos integral de E dr.